Perfeito, Renata. Fiquem aí, você e Leandro. Eu só vou mostrar mais um trecho, outra troca de mensagens entre Lawande e Mauro Cid, sempre para vocês entenderem o que diz Lawande na troca de mensagens e o que ele diz na CPI. Essa troca de mensagens é do dia 10 de dezembro do ano passado. Lawande escreve, entre aspas, Cid, pelo amor de Deus, o homem tem que dar a ordem. Se a cúpula do EB, Exército Brasileiro, não está com ele, de divisão para baixo está. Assessore e dê-lhe coragem, pelo amor de Deus, fecha aspas. E Cid responde, meio lacônico, muita coisa acontecendo, passo a passo, fecha aspas. A relatora Elisiane Gama questionou ele por essas mensagens que acabamos de mostrar. E na resposta, ele citou a espera por uma manifestação de Bolsonaro para que os acampamentos fossem desfeitos e que se excedeu e pediu desculpas ao Exército. Acompanhe. A minha opinião, porque como eu disse para a senhora, aguardando uma manifestação do presidente para que as pessoas retornassem, essa ordem, manifestação, palavra, os acampamentos estavam em todo o Brasil. Então, essa manifestação teria que acontecer, esse retorno aos lares, com o apoio de todas as forças públicas, inclusive o Exército Brasileiro. Então, o Exército Brasileiro seria empregado, as forças de segurança pública também para retirar as pessoas de suas dos acampamentos e levar para suas casas. E quando eu disse que o Exército Brasileiro, essa fala foi muito infeliz minha, quando eu disse que o Exército Brasileiro não faria, eu me equivoquei, eu me redimo disso, é uma coisa que eu falei errado. É uma opinião minha, mas eu acredito, sim, que se o presidente Supremo desse a ordem para apaziguar o país, o Exército atuaria, as forças de segurança atuariam, o povo entenderia que não haveria nada, como não aconteceu, e retornaria aos seus lares, às suas casas. Chamo de novo a Renata e o Leandro. Meninos, é uma confusão o que ele diz, né? É quase surreal, assim, não dá para entender direito. Porque, assim, primeiro, Leandro, ele diz, a ordem que eu estava falando não era para Bolsonaro dar um golpe, era para Bolsonaro pedir para que se desocupasse as portas dos quartéis. Só que não condiz com o restante da mensagem. Porque o que se segue na mensagem é, se ele der a ordem e os generais não obedecerem, da metade para baixo está com ele, os coronéis estão com ele. Só faria sentido se fosse um golpe. Porque por que os coronéis estariam contra desocupar estariam a favor de desocupar os quartéis e os generais contra? Enfim, uma confusão danada. Colou, Leandro? Não cola, né? Porque existe essa confusão por duas razões, né? Primeiro, porque ele não diz o que é objetivamente evidente, que é se o Exército não tivesse deixado que os acampamentos golpistas se instalassem na porta de tantos quartéis generais, muito provavelmente esse problema todo não teria acontecido, né? O 8 de janeiro só acontece porque há uma permissividade e isso não sou eu que estou dizendo, são os depoimentos da CPI do Distrito Federal, o depoimento de ontem do coronel da Polícia Militar que prestou depoimento, o Naime, né? De que se a PM tivesse podido agir, o acampamento teria sido desfeito e o 8 de janeiro provavelmente não teria acontecido ou teria acontecido numa outra escala. Isso é algo que o coronel Lawande do Exército, né, ele é, claro, um militar, ele não vai se insurgir contra os seus superiores. Isso está muito claro nessa confusão, nessa fala super confusa que ele traz ali. Depois, né, ele mistura as coisas, diz que se o presidente do Supremo tivesse dado a ordem para apaziguar o país, o Exército atuaria, as forças atuariam e o povo entenderia que não houve nada. Bom, mas não houve nada mesmo. Aconteceu uma eleição, teve um resultado proclamado pelo Tribunal Superior Eleitoral e vida que segue. Foi assim desde o restabelecimento da democracia no país. Nada aconteceu de diferente disso, mas parece de fato que esse pensamento golpista, né, de tutela do povo, né, está muito presente ainda na cabeça de alguns militares e está na do coronel Lawande, que fez esse raciocínio confuso e não conseguiu, na verdade, voltar atrás de ter conversado com o ajudante de ordens do ex-presidente da República, suplicando por um golpe de Estado, né? Não se vê nesse trecho que a gente acabou de ver
de destacar aqui no 360 algum mínimo arrependimento. Isso não houve, né? Mas, de fato, pelo menos é um militar ali prestando contas e vamos ver como é que será quando chegar a vez do Mauro Cid, o depositário dessas mensagens todas, puder ser ouvido. E é importante, como a Renata colocou, né, Rê, quando você diz o seguinte, olha, o que o Bolsonaro dizia? Ele era informado dessas mensagens ou não? De que tinha gente ali do Exército, gente graduada do Exército, implorando por um golpe de Estado. O que o ex-presidente da República dizia? Isso só o ex-ajudante de ordens pode responder. Renata, o Leandro sublinha um ponto que é a permanência dos acampamentos golpistas. Isso o Exército Brasileiro, a Polícia Militar, o governo Jair Bolsonaro e o governo Lula, que nos primeiros dias tolerou aqueles acampamentos, todas essas instituições vão ter que fazer uma reflexão, meia-culpa sobre essa responsabilidade. A gente apontava isso já lá atrás, me lembro de falar sobre isso várias vezes no CNN Arena, porque havia as bases legais para tirar aquelas pessoas dali. Aqueles eram acampamentos golpistas, todas essas instituições falharam nisso. Agora, o Lawande traz um ponto que é um ponto importante, que é o que ele chama de uma divisão dentro do Exército, que fontes do Exército não confirmam, mas que demonstram que entre os generais não havia adesão a um golpe. Que os generais, o alto comando do Exército, não iria aderir se Jair Bolsonaro conclamasse um golpe de Estado. E isso é uns fatos, a realidade está aí. Como que você acha que o Exército Brasileiro, como que as suas apurações te mostram, está recebendo essa quebra de hierarquia do coronel? Até se você tiver nesse sentido, acho que é importante mesmo dividir com o público sobre como eles estão recebendo essa fala de Lawande, que inclusive na reportagem da Veja já se demonstrava. O que a gente sabe é que, primeiro, havia e agora já bastante documentada, um número espantosamente grande de pessoas com acesso ao poder, com acesso à antessala do então presidente Jair Bolsonaro, elucubrando e pensando e cobrando um golpe de Estado. É um fato também que não houve um golpe de Estado. O que a gente ouve do entorno de Jair Bolsonaro é que ele nunca coadunou com isso. Portanto, se havia apelos para que ele se movesse no sentido de um golpe de Estado, não foi o que ele fez. Acontece que a gente viu durante anos a fio discursos que, sim, flertavam com mensagens golpistas. Há um enorme acervo por parte de Jair Bolsonaro, e aí não é nem apuração de bastidor de ninguém, é o que ele apresentava, no sentido de que sim, ele duvidava do sistema eleitoral, sim, ele achava que ele era alvo de um complô do judiciário, sim, que ele, na verdade, tinha ganhado na eleição passada no primeiro turno, e por aí vai. Fora, né, as palavras de ordem, prestigiar eventos em que se pedia ditadura, em que se pedia golpe, que se pedia fechamento do Congresso, do Supremo e por aí vai. Me chama muita atenção, e eu acho que é esse o ponto que precisa ficar mais evidente para todos nós, para a sociedade daqui para frente, que é: qual é o reflexo de você todo dia plantar a semente de uma ideia golpista? Mesmo que você não dê a ordem. É de que várias pessoas passem a ter ideias golpistas? Talvez. E aí, mais do que o que falávamos há pouco, encontrar, eventualmente, uma inação de Bolsonaro, então vamos pensar no cenário em que Mauro Cid transmitia esses apelos a Jair Bolsonaro dos militares pedindo uma ordem golpista, porque as palavras são essas. E Bolsonaro, então, não deu, não alimentava isso, mas tampouco pediu que esses planos cessassem. Temos um problema aí também. Por que a gente não tem nenhuma mensagem até o momento? Ela ainda pode surgir, tomara que surja, de Mauro Cid dizendo: Bolsonaro há muito tempo disse que não gosta, não tolera e jamais vai conversar sobre nenhum plano desse tipo. Porque é isso que se espera de um democrata, é isso que se espera de alguém imbuído do seu espírito público e respeito às instituições. Pode-se, sim, chegar à conclusão de que Mauro Cid tentava alimentar por si só, de sua cabeça, alimentar essas pessoas. Mas isso teria de ser descolado do fato de que Bolsonaro, inúmeras vezes,
colocou publicamente discursos que deixavam brechas para as pessoas acharem que ele iria aprovar um movimento como esse. Então, as coisas estão conectadas. Inação ou ação, nesse caso, dizem muito sobre Jair Bolsonaro. É por isso que tanto as investigações da Polícia Federal quanto a CPMI precisam avançar não só sobre esses personagens que estão no entorno de Jair Bolsonaro, mas sobre os sinais e as ações de Jair Bolsonaro.